Doutora, por favor, se quiser perguntar isso. Então, também. como eu estava perguntando para o senhor, né? A minha dúvida ficou no seguinte. O senhor tinha lá um determinado espaço dentro da empresa, uma sala para exercer tua função, guardar tua documentação, emitir essas RNCs ou autos de infração para a empresa. Sim. Essa documentação que era emitida, ela ficava com uma cópia com o senhor? Não, entregava ficava pra uma empresa? cópia no processo e uma cópia no escritório da empresa. Aham. E o que eu quero saber é, ficava alguma coisa armazenada no ministério, não dentro da empresa, na salinha do senhor? Estou perguntando lá no ministério. Na sede administrativa do Isso. mapa. Que O mapa tem algum tipo de controle? Não. O que acontece? Na instalação do registro da empresa, algumas empresas a gente vê a necessidade por número de autocontroles, principalmente. Vou te dar um exemplo. Tem empresas que têm até 18, 20 autocontroles. Tem empresa que tem 3. 3 autocontroles normalmente não faz volume documental necessário para se ter uma sede, registro, 102 auxiliar, armário, computador, nada disso. A gente às vezes leva um notebook e faz tudo. Laticínio é bem assim, né? Algumas fábricas de peixe também. Lá tinha, por um acaso, lá pelo volume e tal, o número de controles que tinha que ter, tem uma sala. Essa sala lá era pública, o faxineiro tinha chave, várias pessoas tinham chave e tal. E o que acontece? Quando a gente tem um processo de apuração, tudo que estava lá, que é do interesse da apuração, é tirado uma cópia, colocado no processo e juntado no que vai para a sede administrativa do mapa Tarumã. Tudo que está no Tarumã é o que instruiu o processo. Outras coisas pontuais ficam armazenadas lá. E que normalmente é dado fim depois da validade do produto. Então, se eu fabriquei um produto hoje, daqui a 2 anos, tudo relativo a esse produto, tchau. Até porque, como o produto está fora de validade, você não se permite fazer análise de produto fora de validade, porque já acabou a garantia da empresa. Uhum. E digamos assim, qual seria o procedimento padrão do senhor enquanto fiscal, se encontrasse ou tomasse conhecimento que dentro da empresa chega um carregamento de carne estragada, Certo. carne podre? O que o senhor deveria tomar de providência? A ação correta é o seguinte: a empresa, né, existem 2 vertentes aí. Se a carga ela vem com certificado, algumas empresas recebem com certificado, que não é mais obrigatório há muito tempo, né? Os produtos hoje são 100% rotulados, então a empresa pode receber livremente. Quando a empresa recebe livremente, vou te explicar aos poucos, é função do controle de qualidade, do controle de produção, fazer a análise dessa documentação que vem, temperatura, organoléptico, questões sensoriais do produto. Sim, no caso a Joyce, que esteve aqui hoje, seria uma das funções dela ter Eu não sei se era fazer função essa dela ou análise. se tinha alguém que fazia, não sei se ela Ela, coordenava e tal. subordinada dela, enfim. Alguma coisa do controle de qualidade. Sim. Feito isso, né, feito todo esse levantamento, a própria empresa pode falar, não, esse produto não serve para mim. Eu vou jogar fora para a fábrica de farinha, ou eu vou devolver para a empresa e vou pedir o meu dinheiro de volta. Ela tem essa Ou liberdade. fazer descarte do material. Faz o que ela quiser, ou usa, depende de quem está administrando a empresa. O que acontece se for no caso do Ministério da Agricultura estar fiscalizando e verificar isso? Existe um item do nosso regulamento de fiscalização da época vigente, agora mudou, né? Não sei se ainda está nesse, que era o seguinte: todo fiscal ou agente que constatar irregularidade no processo deve dar destinação e não é devolver, é condenar. Então, se eu pegasse, se o Tarcísio pegasse, ou se qualquer outro funcionário do mapa pegasse, a obrigação era lacrar a carga, fazer um certificado, como eu te falei que eu fiz anteriormente, e mandar para a destruição. Vira ração animal, ou, dependendo de onde vá, nem vira ração animal. Se estiver muito ruim mesmo, Sim. carne podre não serve nem para fazer ração, vai para o aterro sanitário. O senhor presenciou isso alguma vez dentro da empresa Pecim? Presenciei no caso da CMS, que não tinha como comprovar quanto tempo estava descongelado. E estava quando odor foi? e tal. Quando foi isso? Foi em 2014 mesmo, no início O de senhor 2014. lavrou um auto de infração específico? Não com precisa, relação- porque nesses casos não é crime receber, não é infração receber um produto descongelado, porque realmente nem eles tinham como saber que chegou. Na hora que abriu, eu peguei e condenei. Agora, O se em senhor algum sabe momento... se eles fizeram alguma coisa com esse material? Ele falou, Não, eu doutora, acabei no de falar. início. Eu fiz Ele o falou lá no certificado início. e a carga foi mandada com esse certificado para o frigorífico Argos, que fiscalizava o meu colega Renato Menon. Sim, O Renato Menon Sim, essa parte o senhor recebeu e já falou. comunicou, devolvendo o certificado, dizendo que foi condenado. Aham. Então a providência correta A foi providência tomada correta é nesse essa, sentido. por mim ou pela empresa, quem detectar a não conformidade. Me diga uma coisa, o senhor teve contato com demais irregularidades ou substâncias que eram utilizadas adulteradas
no processamento da empresa, sabe dizer? Não, só a única coisa que a minha apuração detectou lá foi a questão da compra e do consumo que não se justificava de CMS. Tá, já vou chegar nesse ponto. Então, deixa eu terminar. Quando eu estava já passando dessa fase, que eu comecei a entrar na fase de apuração de amidos e féculas, que também tinha um volume muito grande de giro. Como que eu sei que tem um volume muito grande? A empresa recebia diariamente muitos caminhões. Caminhões de 40 toneladas, é muita coisa. Para um volume de produção que era declarado. Eu comecei a fazer essa apuração. Não consegui terminar, não consta nem do processo administrativo, porque não deu. O senhor disse agora há pouco, né, que a Vanessa teria uma época entrado na sua sala chorando, falando que não aguentava mais irregularidades. Não aguentava mais pressão, porque ela dizia ela que era obrigada. Quais irregularidades a Vanessa estava se queixando quando ela foi se na queixava sua do sala? seguinte, ela era responsável por acompanhar as formulações e maquiar os dados que eram passados para as planilhas que iam ficar arquivados no controle de qualidade que eu auditava. Então ela falava assim, isso aqui não tem como, isso aqui eles já sabem, isso aqui está muito na cara. Não tem como justificar produzir 10, 15 maçadas com só esse volume de carne, eu não aguento mais. Estão me pressionando para falsificar, eu não vou me comprometer, esse tipo de coisa. A Daiane, no depoimento que ela prestou aqui em juízo, ela afirmou que teria tomado conhecimento de um recebimento de uma carne podre que a Pecim, em uma época... Sim, ela me mandou uma foto no WhatsApp quando eu estava de férias. Então o senhor não estava presente junto nesse momento? Não estava nem no país quando Não estava no isso. país. Foi na época que o senhor esteve no Uruguai, quando aconteceu? Foi. Na verdade, eu fui para o Uruguai, depois para a Serra Gaúcha e tal. Então, foi algum período desse daí. Mas eu não tomei via foto, né? Mas assim, a foto no WhatsApp para mim, não podia ter tirado a foto em qualquer outro lugar. Não. Essa planilha que o senhor mencionou, que o senhor estava confeccionando, né? Eu me perdi ela um está pouquinho... nos autos do processo. Não, ok. Eu me perdi um pouquinho com o senhor falou das anotações. Tinham 3 modalidades de anotações. A que a empresa apresentava, a que o Tarcísio apresentava, a que o senhor achava que era correta. Como que não que eu achava que era correta. Aqui eu verificava localmente eu mesmo. Como o senhor formulou... Foi com base na do senhor que o senhor formulou essa planilha? Não. Essa planilha é o seguinte. Eu construí uma planilha que ela calculava os percentuais... vou te explicar, não sei se você conhece lá. Não, eu entendi que o senhor falou que calculava no Excel. Não. Eu vou te explicar como que eu cheguei na conta. É isso que você quer saber, né? Então... em qual dos 3 o senhor se embasou, no caso? Não me embasei em nenhum dos 3. A planilha foi construída da seguinte forma. O PSIM, ele entra no sistema do mapa e ele coloca uma formulação percentual do que ele vai fazer. Tá? Quando ele bota essa formulação, ele me diz, vai ter tantos por cento disso, tantos por cento disso, tantos por cento disso, e vários ingredientes. O que eu fiz? Eu peguei os principais suscetíveis à fraude e coloquei numa planilha. E que calculava assim, por exemplo, ele produziu 50 toneladas de salsicha. Essa planilha pegava a formulação aprovada e calculava em cima de 50 toneladas quanto tinha que ter ido de cada ingrediente. O que acontecia? Quando eu comparava com os dados de compra, com os dados de entrada e de fabricação, não batiam. Fora isso, eu tinha os meus dados de anotações pessoais de acompanhamento de formulação que não batiam com o aprovado. Tinha os dados do Tarcísio, que no percentual batia com o aprovado, mas no somatório não fechava. E tinha os dados da funcionária da produção, que não batia nem com o meu, nem com o do Tarcísio, nem com a formulação aprovada. Essa planilha que o senhor elaborou, ela previa algum tipo de porcentagem ou qualquer tipo de previsão de quebra? Então. Descongelamento, perda no processo, descarte? Depende do que tipo de quebra você quer saber. Falta de rendimento. Existem vários tipos de quebra, né? Um tipo de quebra que a gente tem é a quebra da produção do dia. Vamos botar assim. Cada amassada, o mapa aprova uma formulação, você vai ver lá, 100 quilos, 100%. A empresa fala assim, minha máquina tem capacidade de rodar 800 quilos de massa. A empresa calcula quanto que ela vai usar percentual de 800 quilos, certo? Quando a empresa vai fabricar o produto, né, os produtos que eu fiscalizei não iam permitir quebra. Tá? Eu não fiscalizei produtos cozidos sem embalagem. E as embalagens que o PSIM usa são embalagens plásticas. Elas são impermeáveis, elas não permitem quebra. A única quebra que ele poderia ter seria o seguinte, eu produzi 800 kg de massa e sobrou 70 kg. Não roda na máquina, sobra na tubulação e tal. No cozimento,
né? O que vai mudar é o seguinte, quando ele cozinhar o produto, a formulação que entra é a que ele colocou lá no início. Só que quando eu mudo a densidade do produto no cozimento, o amido, a água, a CMS, isso pode variar no peso individual do produto. Mas a gente não fiscaliza a metrologia. Isso vai ser uma função da metrologia. Quando o Inmetro pegar lá uma mortadela de 11 quilos, que ela pesar 11.200 ou pesar 10.500, ele vai ser multado pela metrologia. Agora, não existe justificativa de se usar mais ou menos um ingrediente na mistura da massa. Por quê? A massa fria, os equipamentos têm temperatura controlada, nada se perde nessa mistura. Vai ser embalado e vai ser cozido dentro de uma tripa impermeável, que era o grande problema dele. Ele tinha um problema de acertar a temperatura de cozimento. Várias vezes a gente entrou lá e tinha várias embalagens rompidas. Por quê? Quando você usa certos ingredientes, ela aquece muito mais rápido um do que o outro. A água, por exemplo. Então, e aí rompe a embalagem. Todos esses produtos que o senhor Da analisou planilha, na sua planilha não eram passíveis de jeito algum de ter quebra. Quebra por perda de peso, Não, só estou se fosse... perguntando qualquer tipo de falta de rendimento. Depende do que você chama de falta de rendimento. Eu quero que você me explique, porque depende do que é rendimento. Rendimento é fazer 800 e usar 600. Rendimento é embalar 800 e no final pesar 200. O que é o rendimento? Só um minutinho. Porque se você não me explicar, cada empresa chama rendimento uma coisa. Empresa que fralda peixe chama a água que eles colocam a mais de rendimento. Então eu fraldo com água e rende mais, que é a diferença de peso. Quebra é uma coisa muito genérica. Não tem como falar assim, quanto quebrou? Não tem como isso. Vamos dar um exemplo, então. Pelo teor de umidade da CMS, por exemplo. Em qual porcentagem Teor de umidade de CMS, quanto que é? No máximo 65%. Regulamentado pela Instrução Normativa número 40 do MAPA. No máximo. Se tiver mais que isso, tem água na CMS, é uma fraude. Tá. Essas análises têm que ser feitas na CMS quando chega. Pelo teor de umidade da CMS, quantos por cento pode girar a perda de rendimento? Na massa pronta, não existe perda de rendimento. Vai existir no produto final, Durante o dependendo processamento, do que ele usou de ingrediente. Vai mudar a densidade do produto e vai mudar o peso final da embalagem. Eu não boto 10 kg de CMS e sai 8 cozido. Não existe isso. Porque a embalagem é plástica. Não existe fase quente de cozimento ali durante o processo. Todos os produtos são cozidos dentro da embalagem. Existe lugar que usa CMS cozida? Existe. Nesses locais a gente permite recuperar o peso da CMS com água. Deixa eu te perguntar É uma outra coisa. O senhor Lá não mencionou usava. no seu depoimento a questão de ter conversado com o José Eduardo a respeito de uma formulação. Certo. Né, que vocês Várias sentaram, formulações. A gente conversaram. sentou e acertou todas as formulações de todos os produtos Isso. embutidos cozidos que eram fraudados. O senhor autorizou a empresa Pessim a utilizar uma formulação que ainda não estava aprovada na embalagem? Autorizei. Em qual período o senhor autorizou? Autorizei. Foi no mesmo dia que eles assumiram que fraudavam, que precisavam corrigir para não fechar a fábrica, porque eles tinham um monte de dívida, um monte de problema. E eu posso autorizar porque é o seguinte, eu fiz um ofício autorizando, eles me fizeram um ofício solicitando e eu fiz um ofício autorizando. Eu assumi a responsabilidade para não fechar a fábrica, que era muito mais prático para mim não assumir nada e falar, interdita aí e deixa 6 meses parado até aprovar tudo no mapa. Quantas vezes o senhor, de fato, entrou na fábrica da Pessim em Curitiba? Não sei. Eu fui lá 3 anos. Você quer saber quantas vezes eu entrei na fábrica? Sim, não o senhor sei. entrava diariamente na fábrica? Toda vez que eu ia na fábrica, eu entrava. Toda vez. Toda vez que eu fui, sim. Posso não ter entrado em todos os setores. A fábrica tinha mais de 15 setores. Não necessariamente entrei em todos os setores. Tá. E é irrelevante para fiscalização isso. O senhor sabe entrar me ou não dizer, a contratação da funcionária Joyce, o senhor já estava na empresa? Já estava na empresa. O seu Pessim estava de saco cheio do Marco Aurélio Andre, porque eles tinham várias discussões. E ele me falou assim, você conhece algum RT? Eu falei assim, olha, eu não conheço RT nenhum, eu sou recém-chegado aqui. Isso foi lá, início de 2013, alguma coisa assim. Eu não conheço nenhum. A única RT que eu lido aqui diariamente é a Joyce, mas ela é empregada em outra empresa. Que ela era a Primos, no caso. Sim. Então o senhor indicou ela para trabalhar Não indiquei. Eu falei que a única que eu conheço em Curitiba era ela. O outro que eu conhecia aqui no sul da cidade, ele é o dono da fábrica, né? E era o outro RT que... O senhor sabe dizer mais ou menos quanto de produção era feito por dia na Pessim? Olha, A média? Não.
Não tem Não, noção. porque depende do dia, né? Tem dia que eles trabalham... Por exemplo, sábado eles trabalhavam e não fabricavam o dia inteiro, fabricavam meio turno. Aham. A Joyce, essa funcionária, ela tinha acesso à sala do CIF? Tinha inclusive Ela- a chave. ela Foi tinha dado a pela chave? própria empresa, sim. A empresa deu a chave ou ela chegou a requerer, o senhor chegou a requerer essa chave para a empresa? Não, eu uma vez só, eu falei o seguinte, eu chegava lá várias vezes e o Tarcísio não estava, aí a chave tá com a faxineira, aí saía eu catar a chave com a faxineira da empresa, rodava a empresa toda até achar. E uma vez eu falei com elas, ó, pode deixar uma chave aqui no controle de qualidade, porque eu preciso chegar e entrar, eu não posso chegar e ficar 2 horas catando a faxineira atrás da chave. Tá, com relação à empresa Primus, o senhor, na época que o senhor fazia a fiscalização lá, Sim. o senhor tinha algum tipo de influência ou relação sobre os funcionários da empresa Primus, com relação a se o senhor cobrava se foi pago o salário, como é que estavam os dias trabalhados? Não, o que eu tinha um acerto era o seguinte, eu tinha um acerto ou com o Celso ou com a Joyce, que se eles soubessem que a empresa estava inadimplente com o pagamento dos funcionários, era para me avisar para eu nem ir lá. Porque várias vezes eu fui lá, fui no mapa, peguei o carro, abasteci, rodei 75 quilômetros, esperei 4 horas para trabalhar no abate e aí acontecia o seguinte, a empresa não vai abater hoje porque o salário está atrasado. Então o único acerto que eu tinha com eles era isso. Inclusive tem e-mail meu registrando isso, que eu falava assim, ó, me avise, porque eu não vou vir aqui Uma passar... questão de ordem prática do senhor. Sim. Ok. O senhor se recorda de, em alguma ocasião, ter denunciado a Primus por conta deles não... alegando que eles estariam realizando cortes sem possuir autorização da sala de desossa? Sim. Eu achei uma rotulagem lá, né, e achei uma carreta com produto também cortado lá, que eles não tinham nem sala de desossa. Então eles estavam desossando dentro de uma câmara que era irregular. Tá. Indo agora para um dos seus depoimentos na Polícia Federal, eu me refiro ao do 3 de novembro de 2014. Nesse seu depoimento, o senhor afirmou que foi realizar a fiscalização de um abatedouro de suínos de pequeno porte e tomou conhecimento de diversas irregularidades. Esse abatedouro que o senhor se refere é qual? É o Primus, É é o o único Primus. abatedouro que eu fiscalizei aqui no Paraná. E o senhor Frequentemente. lavrou autos de infração com relação a essas irregularidades na época? Bastante. Bastante porque eram de ordem sanitária, tá? Não eram de ordem de manutenção, não eram administrativos, não eram documentais, eram de ordem sanitária. Era contaminação de fezes, ok, em isso não vem ao carcaça, esse tipo caso. de O que coisa. eu quero saber aqui um pouquinho mais pra frente, o senhor relata aqui que foi denunciado ao senhor pelos próprios empresários sócios desta empresa que existia pagamento de propina a fiscais. Sim. Eles falaram que... a pessoa que lhe falou isso foi o senhor Clóvis? Não, foi o seu Claudinei junto com a esposa do Clóvis, a Mari alguma coisa. Aham. Então isso foi o senhor Clóvis que teria dito Foi, ao senhor? né? Inclusive no áudio que eu Ele juntei no processo é o confidenciou Não, ele não falou Clóvis. Claudinei. Claudinei. Não foi o Clóvis. Doutora, O a senhora, Clo- não, doutora, a senhora tá me ouvindo? Sim. Eu preciso esclarecer isso. A senhora falou que foi o Clóvis, ele disse que foi o Não, Claudinei. foi o Claudinei. Ok. A reunião foi com o Claudinei. Aliás, o Clóvis só passou aí na empresa depois que eu interditei lá, nas vezes que eu fui fazer verificação. Ele antes ficava no escritório administrativo aqui em Curitiba. Tá. Existe Só uma... Esclareceu a quebra? Eu acho que você não terminou de perguntar Não, da ainda quebra. eu já vou tá. retornar nesse Beleza. ponto. Eu gostaria agora de adentrar nessa parte do seu depoimento que é bem importante. Essa questão que eu falei de que o senhor teria constatado que a existência de não terem autorização para realizar cortes de suínos, né, naquele frigorífico, ficou constatado pelo próprio senhor Clóvis no depoimento dele de que o senhor havia Eu autorizei, autorizado sim, esse... sim. Uhum. Por qual razão o senhor fez a denúncia? O que acontecia antigamente? Era o seguinte, o frigorífico Primus, ele não tinha uma sala específica para desossa, tá? E a gente não tinha nem rotulagem aprovada para desossa lá. O que eu combinei com eles? Toda vez que eu tinha alguma contaminação de carcaça, para não jogar a carcaça inteira fora por causa de um pedaço da carcaça, a gente isolou uma câmara fria, que nada mais é do que uma sala, né, com temperatura controlada, e lá foi permitido desossar para carne industrial, que era o único rótulo na época que estava pronto, né, e autorizado realmente,
esses produtos. Então é o seguinte, a carcaça que tinha problema desossava para carne industrial. O que é a carne industrial? Aqui vai passar por um tratamento térmico. É diferente do que tinha sido constatado antes. Eles cortavam costela, lombo, peca, cortavam tudo. Isso não tinha condição. Por quê? Porque o fluxo da empresa não permitia. Tá. E como... Deixa eu terminar. Como era um volume pequeno da parte reaproveitada, dava, sei lá, 50 quilos, 80 quilos, eu permiti que eles usassem uma câmara que era subutilizada para poder fazer esse serviço. Durante o período que eu trabalhei lá, no final já de 2013, o Clóvis me pediu para aprovar os outros rótulos de corte enquanto fazia a obra da sala de corte. E eu, na camaradagem, aprovei os rótulos, deixei tudo pronto para quando finalizasse a obra já começar a trabalhar. E até eu sair de lá ele não tinha finalizado a obra. Tá. Eu fiz uma pergunta bem objetiva, Não, assim, até que não é objeto desse processo. Eu só gostaria de mas eu tenho que explicar, porque senão... Se o senhor tem conhecimento da existência de um processo administrativo disciplinar contra o senhor no mapa, claro, exatamente envolvendo esses fatos e tendo como denunciante o senhor proprietário da empresa Primos e sua esposa. Na verdade não é isso. Eu respondi um processo administrativo, respondo ainda porque não foi terminado, né? Ele foi uma denúncia no seguinte, a empresa Souza Ramos disse que aconteceu alguma coisa com a empresa Souza Ramos, que ela foi até o Ministério e aí ela solicitou ser mais fiscalizada por mim. Nesse período que ela solicitou ser mais fiscalizada por mim, eu descobri várias fraudes lá, e aí, inclusive, fraude de merenda escolar, algumas coisas assim que estão relatadas no processo. O que aconteceu? Misteriosamente, o Primos ficou sabendo que eu respondi esse PAD e apresentou para a Maria do Rocio uma denúncia sobre o meu trabalho lá.